Bom dia a todos, graça e paz. Chegamos ao quinto dia dessa semana, onde estamos estudando sobre a crise na Galileia. É a segunda lição desse segundo trimestre de 2025 da nossa lição da Escola Sabatina. Você já orou? Espero que sim, porque eu também já fiz a minha oração. E vamos ao tópico de hoje, que é o quinto tópico da nossa lição. E esse último tópico vai falar sobre o traidor, né? Em tópicos anteriores, nós vimos que um grupo de discípulos se afastou e acabou entrando no grupo dos inimigos. Mas teve um que não se afastou, teve um deles que ficou, né? E o título do tópico é Identificando o Traidor. Na pergunta A, lemos assim: descreva a tendência que Judas passou a adotar. Então, depois daquele discurso duro de Jesus, Judas passou a adotar uma certa postura. E nós vamos ver qual que foi essa postura. João 12, 4 a 6 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. E tirava o que ali se lançava. E em Provérbios 3:32 lemos o seguinte: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Irmãos, Judas passou a distorcer as palavras de Cristo. Eu vou ler a nota e em seguida nós vamos comentar no geral essa pergunta. Judas introduziria textos às Escrituras que não tinham relação com as verdades que Cristo estava apresentando. Esses trechos, separados do contexto original, confundiam os discípulos e aumentavam o desânimo que sempre os afligia. No entanto, Judas fazia tudo isso de maneira a parecer que estava sendo consciencioso. Irmãos, Judas, ele começou a colocar dúvidas na cabeça dos discípulos. Ele começou, sabe aquela velha história que coloca a lenha na fogueira? Os discípulos, por vezes, já ficavam desanimados diante das provas, diante da resistência que as pessoas tinham em receber a Jesus. Aquele grupo que foi embora abalou, de uma certa forma, aquela pequena igreja que estava se formando, né? E Judas, o que ficou, ele acabou alimentando ainda mais esse desânimo. Lembremos a situação a que se refere aqui João 12. Jesus estava num jantar, né? E recebeu um presente. E esse presente era valiosíssimo, né? Aquela mulher com espírito de gratidão derramou sobre Jesus um unguento, um perfume caríssimo, que ela queria fazer isso de forma discreta, mas o cheiro do perfume se espalhou por toda a casa e todo mundo queria saber de onde vinha o cheiro. Logo, identificaram que era de uma mulher que, além de jogar sobre Jesus aquele perfume, aquele unguento, estava chorando e secando os pés de Jesus com seus cabelos. Judas, verbalmente, ele falou que o valor despendido para aquela ação poderia ter sido dado aos pobres. Venhamos e convenhamos, Jesus não tinha ensinado que deveríamos ajudar os pobres, que os pobres tinham que ter uma certa prioridade na nossa vida? Quando Judas lançou esse questionamento, ele queria colocar dúvidas, ele queria trazer para o seu lado a opinião dos discípulos. Porque os discípulos não sabiam o que estava no coração de Judas. Talvez se eu e você estivéssemos lá naquele jantar naquela noite, dessemos razão a Judas. E se não fosse Jesus intervindo ali, todos
achariam que Judas tinha de fato razão. E esse foi o papel dele: atrapalhar as verdades que Jesus estava semeando, distorcer as palavras de Jesus, tirando-as do contexto e aplicando para situações individuais, aplicando as verdades da palavra de Deus para satisfazer as suas vontades. Era isso que Judas estava fazendo. Vamos seguir agora para a pergunta B. Que promessa é frequentemente confirmada em nossa experiência religiosa, mesmo em casos como essa crise da Galileia? Romanos 8, 28 contém uma promessa maravilhosa que nos alcança diariamente. Escuta só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leiamos a nota, algumas partes dela. No finalzinho, digo, naquela hora de escuridão, falando do momento da crucificação de Jesus, o exemplo daqueles que se afastaram dele poderia ter arrastado outros, mas Jesus provocou essa crise enquanto ainda podia fortalecer a fé dos seus verdadeiros seguidores com sua presença pessoal. A nota, ela explica de uma forma bem simples que a crise que eles vivenciaram na Galileia, poucos dias antes da grande prova que era a crucificação de Jesus, foi justamente para preparar os discípulos para a grande crise. Isso nos ensina, queridos, que dia a dia, quando vem crises em nossas vidas, o Senhor está nos preparando para algo maior. Então, que a cada crise, a nossa fé continue firmada no Senhor. Que assim como Paulo escreveu, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, nós possamos realmente confiar que todas as coisas que acontecem conosco contribuem para o bem, para que nós possamos viver o propósito para o qual fomos chamados. Amém. Amanhã nós retornamos com o último vídeo dessa série, que é um resumo daquilo que vemos até aqui. Fica com Deus e até amanhã.